Olá, alunos e alunas, espero que estejam todos bem e animados para mais uma aula de ciências, continuando com o tema dinâmica. Ainda com o assunto de vetores, continuando, vamos relembrar o que falamos na aula passada. Vetor possui módulo, direção e sentido. Módulo é o tamanho, a direção se é na horizontal ou na vertical, ou norte-sul, leste-oeste, e o sentido, se é da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima. Pode ser representado geometricamente por meio de um segmento de reto orientado, ou seja, a setinha. Os vetores costumam ser representados por letras, sobre as quais se desenha uma pequena seta. Aqui é importante deixar bem claro esses dois pontos. Pode ser representado geometricamente, que é a setazinha, e esse outro ponto representado costuma ser representado por letras. Esta representação aqui, o A seguido de uma setinha, o A ou qualquer outra letra do alfabeto. Eu posso colocar uma questão no exercício desse sentido, para representar o vetor geometricamente, que seria pela setinha, ou se eu falar que eu quero o vetor representado por letras, é dessa forma aqui. Soma pela regra do polígono. Bom, observem esse conjunto de vetores e este conjunto aqui. Podemos perceber que são os mesmos vetores, né? São iguais, são idênticos. Vetor A, vetor B e vetor C. E aqui está o vetor C. Observem que este vetor A, se ele estivesse nessa posição, não seria o vetor A, porque aqui mudou o módulo, perceba que é menorzinho, e mudou a direção. O sentido permanece de baixo para cima, mas o módulo e a direção foram mudados. Então, esses vetores aqui são diferentes. Então, vamos resolver esses vetores aqui, somar pela regra do polígono, desta forma aqui. Vamos lá, vetor A, vetor B e vetor C. Perceba que eu estou obedecendo as características deles. Então, o vetor resultante é este vetor bem aqui, que sai da pontinha inicial do vetor A e chega até a pontinha final do vetor C. Aqui o vetor C, vetor B e o vetor A. Aqui a representação deles é geometricamente. A representação simbólica está logo aqui abaixo. O S, a soma dos vetores é o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Vamos colocar bem aqui para ficar mais visível. A soma é igual ao A mais o B mais o C. Esta é a representação simbólica dos vetores por símbolos, que no caso o símbolo é uma letra do alfabeto. Regra do polígono. Vamos somar, bom, já foi somado nesses dois vetores. Aqui está o vetor 1 e aqui está o vetor 2. Inicialmente a posição, esses vetores estão escritos dessa forma: vetor V2 e vetor V1. Isso aqui é o V1, e este é o V2. Bom, aqui vamos traçar um vetor paralelo a esse vetor V1 e outro paralelo a esse vetor 2. Mas onde será esse vetor paralelo? Deste vetor 2, vamos traçar um vetor paralelo aqui na ponta deste vetor 1, aqui, desta forma. E nesse vetor 1 aqui, vamos traçar o vetor paralelo aqui na ponta deste vetor 2, bem por aqui. Viu? E o interessante é que, assim como os outros vetores, temos que obedecer as suas características. Como assim? Temos que colocar do mesmo tamanho aqui em cima.
com a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, esse vetor 1 está um pouco inclinado, e esse vetor 2 também está um pouco inclinado. Então, esse vetor aqui, paralelo ao vetor 1, aqui em cima, tem que ser também um pouco inclinado, dessa forma. E o paralelo a esse vetor 2 também tem que obedecer, e essa inclinação deve permanecer. Então, será desta forma. O vetor resultante é esse vetor bem aqui. Este é o vetor resultante. Então, não seria o correto, na hora de fazer esses vetores paralelos, essa soma, você fazer dessa forma. Este vetor paralelo aqui ao V2 não pode ser desta forma, reto. Ele tem que permanecer com a inclinação. E da mesma forma este aqui, porque o tamanho não ia ser obedecido, o seu módulo, porque ele ia acabar, até chegar aqui, ele ia acabar sendo maior do que este vetor 1 bem aqui. E da mesma forma este aqui, se forem escrito reto, desta forma, tem que permanecer a inclinação, como eu falei antes. Essa inclinação tem que ser obedecida. Da mesma forma, foram esses vetores aqui, somados na regra do paralelogramo. Aqui está a sua representação simbólica das duas somas. E, novamente, percebam que as suas características nesta soma aqui foram obedecidas. Aqui está o vetor paralelo ao vetor B, e aqui está o vetor paralelo ao vetor A. Aqui o vetor B, percebam que foi obedecido às suas características, sua inclinação, o tamanho, o sentido, a direção, e do vetor A mesma forma. Neste outro conjunto aqui, não foi diferente. Foram obedecidas às suas características. Então, é muito importante prestar atenção neste fator. Obedecer às suas características é imprescindível, porque se mudar alguma coisa, se mudar o tamanho, a direção ou o sentido, vai estar incorreto. Bom, pessoal, conhecemos a soma de vetores, agora vamos para a subtração. Então, vamos lá. Novamente, aqui estão os vetores V1 e V2. Aqui a sua representação simbólica. E aqui está a subtração. V2, V1. O que podem perceber de diferente aqui, nessas representações, nesta e nesta aqui? Se vocês observarem bem, estão diferentes o vetor 1 deste lado aqui. Esse vetor 1 está diferente deste, porque o seu módulo está igual, o tamanho está igual, o sentido estão iguais, mas a direção está diferente, porque este vetor 1 está da esquerda para a direita, e este vetor 1 bem aqui foi invertido. Ele foi inscrito da direita para a esquerda. E até na sua representação simbólica foi colocado o sinalzinho de menos bem aqui. Então, daí vocês já podem perceber, né, que para a subtração de vetores, basta inverter a posição de um deles. Conserva as características de um, e do outro a gente inverte o seu sentido. No caso aqui, o que foi invertido foi o vetor 1. Está diferente deste aqui. Aqui o vetor resultante foi traçado, os vetores paralelos, e aqui o vetor resultante. Então o que tem diferente é apenas isso. Mas também uma outra forma de subtrair estes vetores, não precisa fazer a regra do paralelogramo. Basta pegar, do jeito que estão, basta pegar da ponta do vetor 1 até a ponta do vetor 2. Como foi feito aqui. Porque se observarmos, não tem diferença.
Este vetor aqui, este resultante, é igualzinho a esse aqui. São iguaizinhos. O tamanho, o sentido, a direção. Então, do jeito que está aqui, bastava ter feito isso. Pronto. O vetor resultante feinho, mas é o vetor resultante. Então, vamos somar estes vetores aqui. Aqui está o vetor A e o vetor B. Aqui a sua representação da subtração, a sua representação simbólica, A menos B. Vamos subtrair o vetor A, e o vetor B está dessa forma. Pronto. Percebam que o vetor B foi invertido o seu sentido. Ele está dessa forma e aqui foi escrito desta forma aqui. Mudou o seu sentido da direita para a esquerda. Então o A e o B. O vetor resultante desta subtração, esse vetor bem aqui, o vetor que eles denominaram de D, é vetor D, que é o resultante. Aqui temos o exemplo de soma de vetores do mesmo módulo, na mesma direção e no mesmo sentido. Por exemplo, aqui o vetor A, temos o vetor A aqui, eu somo mais um vetor A. Ao vetor A, eu somo mais um vetor A, ou seja, dois vetores iguais. Então, se esse vetor A tem módulo igual a 1, se o seu tamanho é igual a 1, esse aqui também será igual a 1. Então, 1 mais 1 é igual a 2. 2 vetores A. Então, a soma desses dois vetores é 2, 2A. Aqui, no caso, se fôssemos somar vetores negativos, aqui o A é negativo e o outro vetor A é negativo, mas no meio deles tem o sinal de mais, porque é uma soma e não uma subtração. Então, mais por menos é menos. Então, 1 menos 1 dá menos 2, porque sinais iguais somam e conservam o mesmo sinal. Então, aqui, quando eles são positivo, o resultado é positivo. Quando são negativo, o resultado dá negativo. Aqui temos mais este exemplo aqui de subtração. Vetorzinho V1 e o V2. Na subtração, aqui está o V1, permanece o mesmo, as suas características desse vetor 1 aqui. E já o vetor 2, que é este aqui, foi invertido o seu sentido, né? Estava para baixo, aqui está para cima, na diagonal. E este é o vetor resultante. O vetor da subtração de V1 menos V2. E aqui está a sua representação simbólica, por letras. Agora vamos para a última parte, é a subtração de vetores com o mesmo sentido e a mesma direção. Aqui temos o vetor F1 e F2. O vetor resultante é este vetor aqui, no caso da soma, não é? Na soma, o resultante é esse. No caso da subtração, o vetor F1 menos o vetor F2, o vetor resultante é esse pedaço aqui, porque na subtração, o que resta é ele, porque o F1 é esse grande e o F2 é o pequeno. No caso, se tirar esse F2 do F1, o que vai restar é esse resultante. Então, é apenas isso, não é complicado não. Basta colocar os dois em paralelo e retirar e marcar aqui até onde se encaixa o vetor que será subtraído. Então, o que fica, aqui no caso, aqui
nesse meio aqui, que o vetor 2 se encaixa no 1. Então, esse aqui é retirado. O que sobra é esse. Então, não tem segredo. Então, esta foi a nossa aula de hoje sobre soma e subtração de vetores. Espero que tenha ficado claro. E até